Já o Parlamento Europeu aprovou hoje medidas que limitam o impacto do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que pode ser assinado nessa semana. O nosso correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan, traz as últimas informações. Quais são as mudanças nesse pacto? O que se espera? Aliás, no fim de semana tem reunião, do bloco do Mercosul com a União Europeia. É isso, Luca? Boa noite, bem-vindo. É essa a expectativa, Thiago. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. O Parlamento Europeu, ele aprovou então hoje com ampla maioria, mais de 400 votos dos 600 disponíveis, para que essas salvaguardas possam funcionar numa eventual aprovação deste acordo que busca transformar a União Europeia e o Mercosul na maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores em ambos os lados do Atlântico. Essas medidas de salvaguarda, elas buscam controlar aqueles mecanismos de algum tipo de concorrência desleal, algo que muitos agropecuaristas europeus, o agronegócio europeu tem temido por conta da alta competitividade, alta qualidade dos produtos também latino-americanos. Nesse sentido, caso um produto do Mercosul custe 5% mais barato do que o seu correspondente europeu, pode haver a paralisação desta política de tarifa zero e uma investigação é colocada em curso. Na mesma forma, também não deverá ser possível que esses produtos sejam vendidos dentro da Europa sem a mesma reciprocidade nos aspectos ambientais e também ecológicos, algo que a França tem sempre colocado como um ponto extremamente fundamental. Apesar da aprovação das salvaguardas, a ratificação deste acordo ainda não aconteceu. A expectativa é que no dia 18 e 19, portanto, nesta semana, isso possa se concretizar antes da viagem da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Brasil, onde participará dessa cúpula com o Mercosul, o presidente Lula e outros líderes sul-americanos, para oficializar algo que tramita oficialmente desde 2004, ou seja, 21 anos de muitas dúvidas em relação a isso. Todavia, a França ainda tem pedido adiamento. Eles têm feito de tudo para que dentro do âmbito europeu, em Bruxelas ou no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, fazer com que isso seja adiado para 2026. Caso contrário, a França ainda pode representar um entrave, porque mesmo com a aprovação dos blocos, os parlamentos nacionais dos países que compõem o Mercosul e dos países que compõem a União Europeia individualmente devem aprovar também o acordo. Então, a França, se quiser inviabilizar todo esse processo no ano que vem ou 2027, uma vez que isso seja pautado, pode acabar negando a existência, ou pelo menos a concretude deste acordo. Nós ficaremos, obviamente, observando todas essas movimentações e esperando que isso possa, de fato, se concretizar. Afinal, seria uma grande notícia para a economia brasileira e também para os brasileiros, que poderiam pagar uma série de produtos industrializados, bens europeus, sem tarifa, algo que com certeza salvaria, pouparia alguns reais do bolso da nossa classe média, nossa classe trabalhadora, que está sempre pagando cada vez mais caro internamente. É algo esperado há muitos anos, essa negociação, essa discussão, mas rapidamente, Luca, as resistências da França, porque querem aplicar salvaguardas, se fala internamente em uma espécie de boicote de produtos do Mercosul, e é saber efetivamente se o acordo for fechado totalmente, se isso não pode atrapalhar as negociações, a própria forma como esses dois blocos vão se comunicar. A França vive um ano de 2025 muito difícil, Thiago, uma grande fragmentação parlamentar, política. O presidente Emmanuel Macron não tem maioria dentro da Assembleia Nacional. São três grandes blocos, desde a extrema-direita, assim chamado Rassemblement National, com Marine Le Pen, depois o partido En Marche do presidente Macron e o bloco das esquerdas, que vai até a esquerda radical. Nenhum deles se encontra em vários assuntos, sejam orçamentários, sejam também de grandes acordos econômicos. E no caso específico da França, que é o maior país em área da União Europeia e o maior produtor agrícola, eles temem que isso possa levar o seu agronegócio ao colapso, ou pelo menos levar esse setor a uma posição econômica muito mais frágil. Por isso, como tem um grande investimento estatal, também muitos subsídios do governo francês para o agronegócio francês,
é interessante para eles que esse acordo não seja viabilizado, ou seja, o bom e velho protecionismo sendo colocado em prática, apesar da pressão de fortes países industriais da Europa, que incluem a Alemanha, a Espanha e outros países também escandinavos, por exemplo, que querem que os seus carros, os seus produtos industrializados sejam vendidos em um mercado de cerca de 300 milhões de pessoas, né, somando Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com tarifa zero. Então é uma queda de braço muito grande, tudo indica que na segunda fase, como eu mencionei, quando há a aprovação individual dos parlamentos nacionais, que a França possa, de fato, inviabilizar qualquer acordo. No que diz respeito à aprovação interna do Parlamento Europeu como um bloco, parece que Macron não conseguiu arregimentar todos os votos necessários para barrar essa aprovação, que deve acontecer entre o dia 18 e 19, antes da viagem de Ursula von der Leyen ao Brasil. Do Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa. Boa quarta-feira para você, a gente volta a se falar amanhã. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo, daqui a pouquinho o Christopher Garman estará com a gente da Eurasia Group para analisar essa possibilidade do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Eu te pergunto, como, além de jornalista, como economista também, é um cenário que pode trazer muitas mudanças para esses dois blocos ou é algo que, para você, pessoalmente, Denise, vai ficar mais limitado? Tem essas salvaguardas da França e de outros países também? Foram aprovadas as salvaguardas, Tiago. Acho que isso acaba limitando o potencial de resultados para o Brasil, principalmente. O agro está muito preocupado com isso, porque pode haver, inclusive, interrupção desse livre comércio se os produtores da França, se alguns países se sentirem numa posição desfavorável em determinado momento por essa concorrência toda. E o Brasil fica exposto a uma concorrência maior, exatamente no setor industrial, que se estava comentando, porque tem o livre comércio e a indústria brasileira tem dificuldades de concorrência, a baixa competitividade, questão de custos, ainda entra a carga tributária, a gente vai ter a implementação da reforma tributária a partir do ano que vem, então seria aos poucos e ter essa salvaguarda. Agora o presidente Lula está recorrendo a Macron e também a Meloni na Itália. Ele disse que espera que o amigo Macron, presidente da França, e a primeira-ministra Meloni da Itália, assuma a responsabilidade de, no sábado agora, que ele vai para Foz do Iguaçu, a cúpula do Mercosul, que ele tenha uma boa notícia para dar, que é esse acordo, Tiago. Então, o presidente cobrando a amizade de Macron. Pois é, as negociações vão até a reta final, até esse fim de semana, e com a adoção de salvaguardas, o Parlamento Europeu aprova finalmente o acordo Mercosul e a União Europeia. No entanto, cabe agora ao Conselho do Bloco analisar a negociação. E o nosso entrevistado é o cientista político, diretor executivo para as Américas do Eurasia Group, Christopher Garman, mais uma vez atendendo a Jovem Pan. Tudo bem, Christopher? Como sempre, obrigado pela sua gentileza. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, você há muitos anos também acompanha essas discussões, Mercosul, União Europeia, como eu estava conversando com a Denise aqui. Eu pergunto, essas salvaguardas que estão sendo discutidas podem prejudicar efetivamente o acordo, o fechamento desse acordo, ou o acordo pode sair do papel, mas o andamento das discussões pode ficar comprometido? Olha, assim, achamos que esse acordo deve ser concluído, né? A nossa aposta da Eurasia é que esse acordo acaba saindo, mas houve essas resistências que a gente viu nos salvaguardas, então talvez o timing da conclusão desse acordo está um pouco mais incerto. Mas a gente enxerga isso mais como negociações de último minuto, colocando salvaguardas para o setor agro europeu. É claro que isso gera uma certa preocupação para exportadores brasileiros, mas eu colocarei isso na rubrica de últimos ajustes para tentar chegar a um acordo final. A gente enxerga que a União Europeia vê o acordo como estratégico, particularmente depois da guerra da Ucrânia, de um lado, que aumentou a preocupação com segurança alimentar e energética, e também uma relação transatlântica com os Estados Unidos que ficou muito estremecida com a vitória do Donald Trump. Então, existe um ímpeto, sim, na Europa para tentar fechar acordos com outras regiões, e o Mercosul é um bloco importante e estratégico. Dado tudo isso, acho que está mais para um acordo sair do que não sair. Chamar os nossos comentaristas, Christopher, quem faz a próxima pergunta, Cristiano Vilela. Christopher, boa noite. Christopher, nós temos, especialmente na França, determinados setores do governo e empresariais falando, inclusive, em boicote em relação aos produtos
brasileiros e produtos do Mercosul. Aliás, teve uma frase de um dirigente de uma rede de supermercados dizendo que os produtos do Mercosul seriam uma espécie de Shein, fazendo ali uma referência à empresa chinesa de diversos itens e que acaba levando os setores do comércio de todo o mundo aí a dor de cabeça por conta desse formato de utilização de comércio chinês. Agora, enfim, nesse contexto, na sua visão, esse tipo de medida pode fazer com que haja uma descaracterização nesse acordo? Talvez essas salvaguardas do ponto de vista da agricultura, aliado a esses bloqueios que sejam eventualmente feitos, podem fazer o Mercosul ganhar, mas não levar o sucesso desse acordo? Olha, você tem toda a razão que a França tem sido uma pedra no sapato desse acordo. Eles têm um setor agrícola muito mobilizado contra a finalização desse acordo. A gente tem que lembrar que eles separaram o acordo comercial do acordo mais amplo de investimentos, então o requisito de aprovar o acordo na Comissão Europeia é menor, então não precisa ter unanimidade dos membros para poder finalizar esse acordo, então facilita. Mas essas salvaguardas colocam requisitos que possam colocar dificuldades no cumprimento de exigências com os critérios adotados pela União Europeia. Colocam uma ressalva, sim, em potencial acesso ao mercado, mas muito vai depender de como isso vai ser implementado aqui para frente. A gente também tem que lembrar, é importante que isso é um acordo de livre comércio que vai ser implementado ao longo de 14 anos. Então, tem um longo caminho para frente para esse acordo ser plenamente implementado. O impacto econômico tende a ser modesto. Alguns estudos até calculam que no final dessa transição o PIB brasileiro pode aumentar 0,34%. Então, eu diria que é um tipo de acordo que você muda gradualmente os termos do comércio com ganho econômico defasado ao longo do tempo. É importante o acordo, sim, mas a gente tem que reconhecer que também não é uma coisa que vai aumentar o acesso ao mercado europeu dramaticamente da noite para o dia e nem vice-versa de produtos da Europa aqui no Mercosul. Denise? Christopher, boa noite. Boa noite, Denise. Eu queria puxar agora para a situação política que nós temos na América do Sul de um modo geral e no próprio Mercosul, porque Javier Milei publicou nesta semana um mapa em que ele dividia entre os países que são favelados, com as imagens de favelas, associando a esquerda a favelas. Ele publicou isso aí na segunda-feira, então essa ilustração retrata parte da América do Sul bem sucedida e parte relacionada à favela, e nessa publicação ele fez no dia seguinte da vitória de Kast no Chile, que é um representante da extrema-direita, colocou o Brasil entre esses outros países da América do Sul que seriam associados à pobreza, e ele é um parceiro do Brasil no Mercosul, não é? Uhum. Não, nós estamos bem colocados nisso. Nós estamos num ambiente onde a direita tem sido bem sucedido em várias eleições na região. O Chile é o exemplo mais recente. A gente está vendo eleições por vir no Peru e na Colômbia, que também a direita deve prevalecer. E nesse contexto onde a direita prevalece, nós temos uma nova direita mais arraigada, ideologizada, que estão tentando ver um certo alinhamento na região. São governos que vão também estar mais alinhados com a Casa Branca nos Estados Unidos, com o governo Donald Trump. Mas, no fundo, quando a gente olha as negociações do Mercosul, eu acho que extrapolam essas cores ideológicas. O governo do Javier Milei até estava debatendo, por exemplo, sair do Acordo de Paris, muito como os Estados Unidos fez, e não saiu do Acordo de Paris porque isso poderia melar a negociação do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Então, isso mostra que, mesmo que existe uma divisão ideológica e política entre o governo da Argentina e do governo brasileiro, existe um incentivo comum de ter acesso ao mercado europeu. Então, a Argentina não foi um dificultador nessas negociações comerciais específicas. Então, uma coisa é retórica política, outra coisa é quando você senta para negociar um acordo do interesse do país. Christopher, agora a pergunta é de Dora Kramer.
Boa noite, Christopher. Eu vou puxar para a política interna. Eu ia falar sobre o Trump, América Latina, mas eu lembrei de uma análise sua, das análises que você fazia quando o presidente Lula estava super em baixa, sabe? Acho que foi lá pelo meio do ano, e você fazia uma análise na contramão. Você de todo mundo ali dizendo que, olha, é a vez da direita, tá. Acabou, o governo acabou. E você não, você ia para um outro lado. Por isso que fico curiosa de saber, porque as coisas mudaram de lá para cá, as coisas se alteraram, aí tem prisão de Bolsonaro, aí tem candidatura de Flávio. Como é que vocês, da Eurásia, estão vendo o cenário nesse momento, obviamente, numa projeção para uma mudança ou não de poder? Não, perfeito, Dora. Olha, enxergamos a eleição do ano que vem como estruturalmente competitiva. Não vai ser uma eleição fácil de cravar quem deve prevalecer. Mas hoje vejo o presidente Lula como um ligeiro favorito nessa disputa. A razão que a gente estava apostando que o Lula ia ser competitivo no ano que vem, na meados desse ano, com a aprovação popular dele estava baixa, era que quando a gente olhou os índices de aprovação do presidente, quando ele caiu, né, entre janeiro e maio, a grande razão da queda a gente via era fatores de custo de vida, aumento de preço de alimentos, aumento na conta de luz, e estávamos escutando nossos clientes e economistas no mercado projetando um cenário mais favorável para o preço de alimentos no segundo semestre desse ano. Então, a recuperação da aprovação do presidente teve muito mais a ver com 5 meses de deflação de preço de alimentos e também o programa social, de tarifa social, de que deu um alívio na conta de luz para famílias de menor renda, e muito menos a ver com a tarifa Trump e uma divisão da direita em si. E a gente olha para o ano que vem, é um ano que a economia vai desacelerar, mas a inflação vai estar mais baixa. E quando a gente olha para eleições, custo de vida acaba sendo um variável bem importante. Então, quando a gente olha para 2026, com o presidente agora com uma aprovação de 46 a 48, vemos ele como um favorito. Eu só digo leve, porque a preocupação de segurança no Brasil também está bem elevada. E a preocupação com segurança ajudou o candidato da direita na região. Mas a diferença é que a aprovação do presidente Lula está bem mais elevada do que os seus pares na região. A preocupação com segurança deixa a oposição e a direita competitiva, mas olhando o cenário econômico, a aprovação do presidente Lula, enxergo ele como um ligeiro favorito, sim, no ano que vem. Christopher Garman é cientista político e diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Volte sempre. Um abraço, bom fim de ano para você. Um grande abraço a todos os seus telespectadores.